O gigantismo de One Piece não está apenas nos seus mares vastos ou ilhas exóticas. Está na forma como Eiichiro Oda construiu algo tão grandioso, tão inesquecível que atravessa décadas sem perder a força. Como ele ainda consegue, depois de tantos anos, surpreender, emocionar e nos deixar sem fôlego. Às vezes, tudo que precisamos é de uma única página, um único olhar, uma palavra, um gesto, um único mural feito por uma criança. E de repente, sentimos o peso de toda essa jornada. O riso, a dor, os sonhos, tudo está ali. Porque One Piece não é apenas uma história, é um legado. E agora, sentimos a presença viva que estamos chegando ao fim. Cada capítulo é um tesouro que deve ser apreciado. Cada cena, um lembrete de que estamos vivendo algo único, algo atemporal. Então, aproveite, porque um dia tudo isso terá apenas uma memória, mas que jamais deixará de brilhar. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, esse vídeo merece a abertura clássica aqui do canal do Geek Brasil. E caraca, eu estou de volta aqui no meu estúdio. E nada mais, nada menos pra gente comemorar esse capítulo 1138 que vai entrar pra história, não só do mangá de One Piece. Eu costumo dizer, pra mim, já é o melhor mangá, melhor capítulo da obra, assim, disparado na forma, pra quem é fã, assim, da lore, pra quem quer realmente expandir a lore, é o melhor capítulo da obra por si só. Mas vamos lá, vamos discutir, tem muita coisa pra gente destrinchar sobre esse capítulo. Então, meu amigo, pega uma pipoca, pegue já ali o seu guaraná, a sua água, porque você vai ficar comigo por um bom tempo nesse vídeo. Então, eu já vou me adiantar pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se torne membro do canal do Geek Brasil pra você continuar nos ajudando cada vez mais. E é claro, você também pode ler a minha light novel que é Jaluz. Cara, porque se a gente chegar a 2% do que o One Piece é, a 5% do que o One Piece nos entrega, eu já estou feliz. Se você não conhece a light novel do que é Jaluz, é a história escrita por mim, é uma história escrita por mim, e aqui a gente faz uma participação junto com os inscritos do canal que criaram ali os personagens, acabaram criando aqui alguns personagens e a gente tá desenvolvendo a história. Agora que eu voltei pro Brasil, vai dar pra republicar novamente a trama lá na Novel Mania, quanto também no Tapas, com os dois links na descrição. E vamos com tudo pra gente falar sobre esse capítulo, porque tem muita coisa pra gente comentar, já tô enrolando demais, e a gente já começa com logo de cara vendo a história de capa da Yamato. E essa história de capa, ela é muito importante, mais uma vez o Oda frisando contextos históricos com gatos. A gente tem aqui o fato do Rusu sendo um cara que havia apresentado pra nós a trama de Nika. É ele quem introduz toda a lore de Nika pela primeira vez, se não me engano, no capítulo 1018. Então, quando ele faz essa apresentação, quando ele passa para nós essa apresentação, nós começamos a entender que existia algo diferente. Ali já era certeza que existia algo diferente mesmo com a fruta do Luffy. Então, através dessa visão do Rusu, através ali da Yamato, é claro, nós passamos a buscar e entender que o personagem estava mesmo ali agindo por debaixo dos panos em Wano, tentando, quem sabe, pegar ali o contexto, pegar aquilo que sobrou do Kaido do meio do submundo ali de Wano. Então, nós podemos ver que ele está com as garotas que haviam sequestrado. O castelo dele foi construído, provavelmente ali o marceneiro, né? O marceneiro que tá para todos os lados de One Piece também foi sequestrado por ele para fazer o seu castelo. E nós temos as garotas, né? As Oirãs, que estavam realmente aqui mediante a elas terem desaparecido ali nos últimos capítulos. Então o Rusu tá com um baita olho ali no seu peito, marcando para nós que Imu também está de olho em tudo, né? Que o Oda, ele gosta de fazer esses paralelos bem legais sobre a sua história. Começamos definitivamente o capítulo com a conversa ali do Loki com o Shamrock, né? O Loki tá dizendo, olha, você se parece muito com o Ruivo. Você é mesmo outra pessoa? Tipo assim, você é mesmo outra pessoa? A gente ficou todo mundo questionando ali, será que você é mesmo outra pessoa? A gente tava questionando durante todo esse tempo, desde o capítulo 907, quando esse cara é apresentado conversando com os Gorosei. Tipo,
caraca, por que que ele tá conversando ali com os Gorosei? De que o Oda está revelando pra nós de que se tratam de pessoas iguais, mas que não são a mesma pessoa. Então, nós temos essa pergunta bem pertinente ali do Loki. A gente começa a observar que a Gunko acaba dizendo ali, olha, não precisa responder, chefe, não precisa falar. E aí, a gente vê o Loki realmente pressionando, falando assim, ah, tudo bem, você não quer realmente comentar, mas um grande pirata e um Tenryubito se parecendo, né, tendo ali a mesma aparência, o que que quer dizer, né? O que quer dizer? É quase como se fosse uma antítese ali do nosso mundo. Duas coisas que não se batem, né? Não podem estar ali conectados um com o outro. Aí o Shamrock começa a dizer, é óbvio que temos o mesmo rosto e isso deve parecer estranho para você. Então nós temos a grande explicação. Esse pirata é meu irmão gêmeo mais novo, quem fui separado. Certa vez ele retornou à Terra Sagrada, contudo parece que ele tomou gosto por este mundo imundo. E aqui a gente pode separar esse texto do Shamrock em 3 partes. Caraca, eu tô falando pra você, esse vídeo vai ficar grande. A gente tem a ideia de que esse pirata é meu irmão gêmeo mais novo, de quem eu fui separado. Então, cada vez ali está conectado de que God Valley teve mesmo essa separação. E faz sentido o Garlin, faz mais sentido aquela fala do Garlin dizendo para as crianças prestarem atenção nele, porque ele estava falando tanto com o Shanks quanto também quanto o Shamrock. E dessa maneira como a gente consegue observar o personagem surgindo, né, tendo essa construção, a gente consegue ver ainda mais detalhes conectando ainda mais os personagens. Então essa fala do Shamrock, ela é de uma forma realmente determinante para a gente cravar que tanto ali o Shanks quanto também o Shamrock estavam no combate em God Valley. Só que aqui a gente tem mais um ponto. Certa vez ele retornou à Terra Sagrada. Então o Shanks ele foi até Mary Josie, ele, como o Tenryubito, foi conhecer o lugar e provavelmente ele abandonou. Isso aqui, pra quem é fã do Shanks e pra quem não é fã do Shanks, é bem complicado, né? Tipo, o cara chegou lá na Terra Sagrada, viu os escravos, viu tudo mais e não fez nada, né? Acabou não fazendo nada. É claro que o Shanks, né? Tipo assim, talvez o Shanks, muito novo, o que que ele poderia fazer? Também não tem esse questionamento. Ah, LP, você tá viajando aí e tal, falando que o Shanks poderia fazer alguma coisa. Realmente, eu tô aqui só jogando ideias pra vocês nos comentários. Eu tô aqui só pra comentar aqui, trazer essas ideias pra vocês nos comentários. Mas são ideias e pontos de vista que devem ser questionados. Estão sendo apresentados pra nós na trama. Então, o Shanks, ele foi até Mary Josie e ele decidiu não ficar. Só que aqui tem um ponto bem interessante que o Shamrock fala, né? Que é colocado nas entrelinhas, né? Nas notas relacionadas à tradução. De que no original, o Shamrock diz que este mundo é algo ali inferior, como se fosse um mundo, um submundo. E acaba até fazendo um paralelo da cena onde eles estão, porque ele fala sobre este mundo, ele considera o mundo humano, onde os humanos vivem, um submundo, quase como se fosse um inferno, né? Quase como se fosse ali algo que deve ser rejeitado. E é o lugar que tanto ele, o Loki e também a Gunko estão, né? Ali em Elbaf, que é o lugar onde vão ser isolados. O próprio Loki foi deixado para trás neste exato lugar, o que acaba comentando e fomentando ainda mais as ideias relacionadas aos personagens. Aí o Loki então começa a dar umas cutucadas no Shamrock, né? Voltou, entendo, e minha ira só aumenta com essa linhagem. 2 irmãos sendo odiados por mim, cômico, não é? Vocês vão ver quando eu me livrar destas correntes, né? O Loki continua fortalecendo a sua ideia de que ele vai acabar ali com os 2 irmãos. Então o Loki começa a dizer que ele testemunhou o destino do seu amigo e que eles vão carregar este fardo, e que ele não vai deixar isso barato. O Shamrock então começa a questionar o Loki de que isso era uma ameaça. Você está me ameaçando? E aí a Gunko fala, comandante, não dê atenção a isso. E aqui nós temos um detalhe bem interessante marcando a diferença entre o Shanks e também o Shamrock. O Shanks é um cara que eu acredito que ele não atacaria uma pessoa algemada. Talvez o Shanks, ele consiga realmente lidar com a situação, fale ali com a pessoa, mas ele não atacaria uma pessoa algemada. A gente vê isso lá na cena em que ele tá conversando com o Bartolomeu. Ele simplesmente sai de cena, deixa ali os piratas do Bartolomeu pra trás, mas quem atira é o pai do Usopp, né? Quem acaba atirando é o pai do Usopp. O que a gente pode levantar também um contexto de que o Shanks era um cara mais tranquilo, mais desleixado, mais deixa pra lá, enquanto o Shamrock é um cara mais
explosivo, um cara que não leva desaforo pra casa. A gente começa a ver a diferença entre os irmãos através ali das suas ações, o que acaba deixando ali a cena muito mais interessante. E aí o próprio Shamrock fala para Kunko, ó, não precisa se preocupar porque eu não vou sujar nem minhas mãos. E então ele invoca o Cerberus ali de sua espada. Mas será que nós temos uma Zoan? Temos mais uma Zoan dentro de uma espada, assim como nós vimos ali com o Espadã? Eu acredito que não, o Cerberus não é uma Akuma no Mi, porque o Oda, quando ele faz uma apresentação de um personagem e quando ele quer esconder essa habilidade, ele literalmente apresenta pra nós o personagem, ele esconde a sua Akuma no Mi, mas ele não fala qual é o tipo de poder. A gente fica se questionando, conversando, teorizando. Quando o Oda ele revela o poder da sua habilidade, da habilidade ali do personagem, ele coloca pra nós se é uma Akuma no Mi. No caso ali dos Gorosei atacando o Luffy em Egghead, nós tivemos as apresentações dos poderes dos personagens, dos Gorosei, mas nós não tivemos as suas Akuma no Mis apresentadas, o que foi definitivamente explicado para nós de que os poderes dos Gorosei vêm de Imu-sama. Como a habilidade, como o poder do Shamrock não tem uma explicação, não tem ali sei lá, um Cerbo no Mi, ou Cerbo no Mi, ou seja lá como fosse o nome dessa habilidade, provavelmente esse poder do Shamrock vem de Imu-sama. Olha só, o Shamrock ele é um pouquinho mais esperto do que os demais Gorosei, né? Tipo assim, se ela quiser tirar, ou se ele quiser tirar a minha habilidade, pelo menos vai quebrar a espada. Mas eu acredito que o poder ali de Mu está na espada de Shamrock, e por isso que ele é o capitão dos Cavaleiros Sagrados, porque Imu-sama também disponibiliza ali o seu poder para essa espada. Tem aqui uma questão bem interessante sobre a forma como Imu também pode distribuir poderes para outros personagens, o que acaba sendo uma construção bem interessante, uma habilidade extremamente apelona que o Shamrock pode carregar consigo só e ao mesmo tempo transformar isso num poder especial para a sua espada. O Loki então fica assustado sobre o que diabos era isso, né? O que diabos seria isso? E aí o Shamrock explica que é a sua espada, e é bem legal, né? O Oda castelou pra caramba aqui, mas castelou de uma forma bem bacana, porque o cachorrão abre a boca, as espadas saem ali da boca do cachorro, né? Do Cerberus, e isso deixa a cena ainda mais bizarra e mais legal. A gente consegue ver, então, ele ameaçando, né, o Loki, né, tipo, que coisa bizarra, qual que é desse bicho? O Loki, ele é bem escandaloso mesmo, e ele fica ali ameaçando o Loki, né, o Shamrock acaba ficando ali ameaçando o Loki, ele vai pra atacar, mas aí ele para, né? Ele para ali o ataque com o Loki. Nós observamos então a explicação, a habilidade, né? Sobre essa saída dali, que ele acaba chamando de Scramble. E assim, a gente observa a Gunko meio que tipo assim, falando para o Shamrock que eles devem sair dali, porque senão a presença deles vai ser sentida a qualquer momento. Então eles precisam partir, eles precisam sair deste lugar. O que parece que o Shamrock vai recuar, vai acabar recuando. Nós então observamos eles partindo, né? Eles começam a partir do local, deixando o Loki para trás. E aí o Shamrock fala para o Loki de que se você conseguir sobreviver, venha me matar a hora que quiser. Eu lutarei com você se essa hora chegar. Ou seja, não vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Essa luta, essa batalha não vai ficar por isso mesmo. E aí o Loki fica realmente irritado, falando aquele oi, oi, que os japoneses falam, né? Oi, 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 oi. Ele fica realmente irritado, chamando a atenção do Shamrock para ele não ir embora. E aqui nós então temos um ataque, o começo do ataque ali do Shamrock para cima do Loki. E aí o Loki começa a pensar, fala, caraca, se aquilo me atingir, se aquilo me acertar, vai ser problema, eu não vou conseguir desviar. E o ataque vem com tudo pra cima ali do Loki. O Loki não consegue desviar, não consegue se defender porque ele está amarrado. E ele começa a gritar de dor, chamando o Shamrock de desgraçado. Aqui nós temos aqui uma cena bem complexa e bem complicada, porque o ataque foi devastador ali contra o Loki. E com o ataque devastador pra cima ali do Loki, a gente pode perceber como que ele pode se defender deste poder. Não tem como se defender, praticamente seria um ataque fatal. Mas não podemos esquecer que se a habilidade do Shamrock for uma Akuma no Mi, a habilidade ali dele será nerfada por causa das
correntes de Kairoseki, né? A gente tem essa construção ali. Agora, se não for uma habilidade vinda de uma Akuma no Mi, talvez seja realmente uma habilidade de Akuma no Mi, porque pode ser algo ligado a Imu, e Imu forneceu ali o poder para o Shamrock, mas seja uma habilidade vinda de Akuma no Mi, o que pode enfraquecer do mesmo jeito e pode dar certo através ali de uma única habilidade. Tudo pode estar conectado ali para que essas correntes consigam salvar a vida do Loki, porque realmente foi um ataque para fazer o personagem não voltar mais em cena. Mas nós estamos falando do maior gigante de One Piece até então, né? De um maior guerreiro gigante até então que apareceu na história. O ataque é devastador e a única forma do Loki conseguir se proteger é através dessas correntes. Não tem mais nada que ele possa fazer. Então, ou a habilidade do Shamrock vem de uma Akuma no Mi, ou a habilidade do Shamrock vem da Akuma no Mi de Imu, e por isso que essas correntes acabam ali conseguindo meio que salvar o Loki. Pode conseguir salvar o Loki mediante a este ataque. Shamrock então começa a falar para Gunko sobre quais serão ali os seus próximos passos, né? Ali, ó, pelos guerreiros estar ali agindo dessa forma, vai ser meio difícil controlar Elbaf nessa situação. Então eles vão começar através de suas crianças. Isso aqui é um ponto extremamente crucial também, porque se o Harold estava querendo mudar ali a consciência, a mente dos gigantes para eles não se tornarem mais guerreiros, isso faz com que as crianças não sejam guerreiras mais, não sejam mais esse povo bravo para conseguir combater e lutar. O que reforça a ideia que o Harold era um rei traidor, de que o Harold estava querendo fazer aliança com o governo mundial para conseguir fazer com que o governo mundial se unisse à sua causa e assim definitivamente tivesse esse grande poder em suas mãos, né? Tivesse ali essa maneira de estar aliado com Imu-sama. Então o Shamrock pede para que Gunko chame mais um cavaleiro sagrado, né? Mais um ali cavaleiro sagrado. E aí a Gunko questiona quem ele quer chamar, quem ele quer ali agir, entrar no combate mediante ali contra os demais personagens. Vamos até onde o grupo do Luffy está e observamos que os gigantes estão dizendo que Shanks, o Ruivo, havia os atacado, o que faz o Luffy gritar mentira! Os quatro cantos da ilha ouvem ali o Luffy gritando mentira, e aí o Luffy tá questionando: vocês acham mesmo que o Shanks atacaria vocês do nada? Como assim o Shanks iria atacar vocês? O Luffy está realmente irritado, né? Aquele fanboy que não pode ver ali o seu autor favorito, a sua banda favorita, sofrendo um certo tipo de hater. E aí o Luffy já está agindo por conta própria para defender ali a sua figura heróica. Os gigantes então começam a explicar sobre como o Shanks havia atacado eles. É verdade, não tem como ser outra pessoa. O Ruivo já visitou o Elbaf muitas vezes. Mas aí o Luffy começa a questionar: mas o Shanks é super maneiro. Será que esse cara não só se parece com ele? A gente se assustou. Mas por que diabos ele estaria dentro do castelo? Tipo, por que ele estaria aqui dentro, né? Eles começam até mesmo a questionar por que o Shanks estaria ali fazendo coisas que não fazem sentido ali na visão dele. O Zoro então começa a tentar levantar algum questionamento sobre: mas o Ruivo não veio para Elbaf? Não seria estranho se ele estivesse por aí ainda, né? Tipo assim, se não estivesse por aqui, será que não teria essa ideia mesmo? Então, nós observamos o Luffy defendendo o Shanks mais uma vez. Mas se vocês estão falando a verdade mesmo, não tem como ser o Shanks. O Shanks é um cara tranquilo e na dele. Ele nunca faria algo tão sem sentido assim. Aí corta ali pro o cara do chapéu, né? Entrando ali no castelo no próximo capítulo. E aí tá lá carregando o Kid falando: ó o que o Ruivo fez. E aí a Nami tá falando: nossa, quanta confiança você tem nele, né? Quanta confiança, quanto o fato ali de você estar acreditando nele. E aí o Luffy, ele faz uma comparação interessante. Mas é claro que sim. E você, Nami? Você também não ficaria brava se alguém falasse mal ali da Melmer? Não, é Belmer-san. E aí a gente tem uma comparação interessante, porque o Luffy, ele tá enxergando, essa fala do Oda, ela é importante pra gente entender que o Luffy enxerga o Shanks como uma figura paterna, né? Já não é mais de irmão mais velho, mas sim de uma figura paterna. Só que tem um ponto, né? O Luffy, ele enxerga o Shanks como uma figura paterna por Shanks ter ficado apenas um ano na ilha. Isso mostra pra nós que a relação entre ambos coloca que o Luffy ficou ali com o Shanks muito tempo na ilha de Goa, né? Ali na ilha de Down, né? O reino de Goa na ilha de Down. E a gente tem essa construção, essa afirmação
mostrando que o Luffy realmente ficou muito tempo com o Shanks. De que o Shanks havia ficado muitos dias neste lugar. Não é que ele usava sua vila de base e depois ia atacar outros lugares. Não, ele ficou ali no East Blue por muitos dias seguidos, falando com o Luffy, conversando com o Luffy, agindo ali como um pai para o garoto, e por isso que ele está defendendo o Shanks com unhas e dentes. Então, o Luffy joga outra possibilidade sobre ter outra pessoa com a mesma fisionomia. E aí os gigantes começam a falar, eles eram muito ali a cara um do outro, ou talvez até mesmo irmãos, né? Sobre serem irmãos, o Shanks ali pode até ter um irmão, né? Eles começam a questionar sobre a possibilidade do Shanks ter um irmão, mas o Luffy começa a falar, olha, mas eu já conversei com ele sobre a sua família e ele nunca havia falado sobre ter um irmão. Ele parece que foi criado em um navio e acho que a família dele é o Roger e o Rayleigh e também os piratas Roger. E é claro, né? O Luffy, ele começa a falar, menos o Bug. Ele não se conforma do Bug ser o seu tio, né? Se o Shanks é o pai dele, o Bug seria ali o seu tio e também rival. Mas tem um ponto bem interessante, né? Que praticamente a minha teoria do York ser o cara ali com o chapéu de palha japonês ali de Wano foi enterrada, né? Foi enterrada a 7 palmos e sacramenta de que é o Gaban, né? O Scooper Gaban aqui sacramentando a ideia de que esteja mesmo este personagem. Eu só fico me questionando se essa conjunção aqui atrás seja algo que fica no chapéu, né? Que fica ali no chapéu. Porque o Gaban supostamente já apareceu no final da saga de Marineford, que é aquele cara careca, né? Supostamente, né? Já apareceu com óculos escuros, bem parecido com o Gaban que surge no passado depois ao lado ali do combate, que tem toda a batalha entre o Roger e o Barba Branca, juntamente ali com o Oden. Então, talvez o Oda tenha usado esses termos, ele seja careca mesmo, mas esteja esses negócios, como se fosse um conjunto, uma peruca, quase se fosse uma peruca, mas feito sem ser de material de cabelo para ocultar e esconder realmente que se trata ali do Gaban, né? Que se trata realmente ali daquele cara que apareceu depois de Marineford. E o mais importante é que ele está indo em direção ao castelo. Então nos próximos capítulos podemos ter ali a introdução do personagem, finalmente a revelação de quem é ele. Por outro lado, nós temos então o Franky conversando com a Ripley, né? Falando ali com ela e ele tá falando, isso aqui, a madeira da árvore Adão, que escasso que nada, olha a quantidade, a abundância que tem isso. E aí a Ripley começa a questionar ali sobre a ideia de que ela deveria abrir um comerciozinho lá fora para vender a madeira de Adão. E aí Frank fica indignado. Não é para encorajar você não, Ripley, não é para fazer isso, né? Deu ali uma questão ali pra realmente ficar cuidando ali da árvore, né? O Soul acabou dando um sermão ali dizendo que a árvore é uma árvore sagrada e que não é pra sair cortando ela por aí. E aí o Frank realmente ele acaba agindo como uma criança, né? Ali no meio do que o Soul havia falado pra ele, e o que acaba deixando as coisas bem interessantes sobre essa visão. E aí o Frank ele começa a falar, ué, o que é aquilo ali? O que eu tô vendo? O que eu tô enxergando, né? E aí ele meio que começa a dizer sobre um mural, né? Um mural estará aparecendo. Nós observamos então a Ripley dizendo que são rabiscos de crianças da antiguidade, né? Supostamente são rabiscos de crianças da antiguidade que ficaram gravados na casca petrificada da árvore. A Ripley continua explicando de que hoje, por seu valor histórico, são considerados um patrimônio cultural nacional. Aqueles rabiscos ali, e aí o Frank sai correndo em direção ali para encontrar, ver o que se trata mesmo esses rabiscos. Estima-se que essa pintura tenha sido feita entre 900 e 800 anos atrás. Se essa estimativa estiver correta, então é exatamente da era do século perdido. Aí o Frank, o quê? Então temos que mostrar isso pra Robin. Vamos falar com ela o mais rápido possível. E aí a gente observa algumas coisas aparecendo aqui. Mas esses rabiscos são de Elbaf. Estranho, nem todos parecem ser gigantes. Então dentro da história de Elbaf, nós já guerreamos com outras raças. Mas até onde eu sei, nunca nos aliamos a elas. Olha só, isso aqui é importante para definir, tá? Na minha opinião,
de que aquilo que nós vamos observar, que se trata do primeiro mundo e do segundo mundo, tá? Essa fala da Ripley, ela é extremamente crucial, porque na mente dela, nas informações que ela tem, eles nunca se aliaram com outras raças, mas ela não tem essa informação, porque essa informação foi apagada da história, acabou desaparecendo da história, e a gente vai explicar muitos contextos envolvendo aquilo que a gente vai enxergar. E aí a Ripley fala que tudo isso é o sonho de uma criança, talvez seja apenas o sonho de uma criança. Meu amigo, se você não ficou arrepiado com essa fala, já começa aqui, porque eu já fiquei arrepiado aqui. Se você não ficou arrepiado com essa fala da Ripley, caraca, que coisa absurda. Onde será que a gente já ouviu falar sobre isso? O Oda já falou que o Luffy é a criança ideal na cabeça dele. O Luffy possui um sonho que deixa todo mundo de boca aberta toda vez que ele fala sobre esse bendito sonho. Nós até agora nós não sabemos do que se trata, do que é, mas esse sonho está aí. Então, vem essa fala da Ripley para falar que tudo isso é apenas um sonho de uma criança, que tudo isso é apenas uma referência ao sonho do Luffy, da forma como ele acabou explicando para nós, contando para nós antes da saga de Egghead. Cara, eu tô arrepiado só para ser uma introduçãozinha para aquilo, para essa porrada que nós tivemos no final do capítulo. Vamos até a biblioteca da coruja e assim nós observamos a Robin dizendo que o livro, né, o livro que o Sol estava carregando era Harley, né? E aí o Sol acaba confirmando de que realmente era Harley. Existem vários mitos de Elbaf que foram criados através desse texto e suas interpretações são todas fragmentadas. Aí o Chopper fica falando que tá cheio de poeira, tá? E aí então nós temos ali uma construção acontecendo, essa explicação ali rolando enquanto os gigantes estão comemorando. Cada guerreiro de Elbaf acredita em uma versão do Deus do Sol diferente, cada um com uma personalidade diferente, e isso acaba sendo algo muito legal, não é? Tipo, não é muito legal? E aí nós temos a ideia de que a Robin questiona ali sobre poder ler. O Sol abre o livro e assim ele começa a explicar para a Robin de que a história é dividida em 3 capítulos e o terceiro mundo dizem ser o mundo atual, ou seja, o que está para acontecer. Silenciosamente, a lenda de Nika é contada ali para todo mundo, ou por todo mundo. O que todas elas têm em comum é que ele sempre aparece rindo e fazendo assim. Ele tá ali meio que tipo fazendo a pose de Nika, né? Fazendo ali as mesmas poses, da mesma forma que levou a morte do pai ali do Kuma. Então a Robin começa a ler para nós, ela começa a introduzir, dizendo: o primeiro mundo havia poucos sobre a Terra, a humanidade. Só que Eiichiro Oda Eiichiro Oda não brinca em serviço, ele vai e nos entrega a melhor página do mangá. Você pode não achar ali que seja o melhor capítulo, que seja ali o melhor capítulo da história, mas não tem como negar que essa seja a melhor página da história do mangá de One Piece. Que página absurda! Cara, são tantas facetas, são tantas coisas que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro questionando e falando e conversando sobre essa página. Cara, é muita informação. Só pra vocês terem uma ideia, gente, só pra vocês terem uma visão, eu fiquei... eu vim do meu voo do Brasil até Portugal só pensando nessa página e analisando, comentando o que eu vou dizer pra vocês sobre essa fala e todo esse texto e esse verso que é comentado para nós em relação a este capítulo. Nós temos várias interpretações, várias eras, e o Eiichiro Oda fez a gente dos gigantes. Mas, na minha visão, o que eu vou explicar para vocês, esse lado direito seja o primeiro mundo e este lado esquerdo seja o segundo mundo. E, através dessas informações, nós ainda não temos o mural do terceiro mundo, porque isso não aconteceu. E eu vou explicar para vocês o porquê disso depois, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais destrinchando cada vez mais detalhes, mais informações, mas por enquanto eu vou focar apenas no texto, né? Eu vou pegar algumas informações aqui do mural, mas depois eu vou pegar tantas informações do mural quanto também do texto pra gente fazer um vídeo muito completo, porque senão a gente ia fazer esse vídeo ficar com mais de 2 horas, 3 horas aqui. Então vamos falar sobre o texto e a narrativa de Nico Robin juntamente com o Soul e, é claro, o nosso queridão Franky também ali para fomentar ainda mais essa construção do que é este universo maravilhoso de One Piece. Bom, o verso começa dizendo o seguinte: havia pouco sobre a Terra.
Aqui eu acredito em duas visões interessantes. O primeiro é o período radiano. Se vocês estudaram ali na escola, na biologia, vocês vão entender que é um tempo em que a Terra ficou praticamente só com lava e fogo para tudo quanto é lado. Isso foi há mais de 4,6 bilhões de anos atrás, né? Quase ali, o universo tem de visão 3,6, 3,4 bilhões de anos, então a Terra há 4,6 bilhões de anos já começou a ser formada ali com só fogo e lava, o que pode ser uma representação de como o Eiichiro Oda está enxergando a origem do universo, a origem do mundo de One Piece. Mas nós também podemos enxergar com uma outra visão, por causa ali do painel também, que nós conseguimos enxergar essa parte, né? Essa parte da direita, essa cidade e tudo mais, pode ser também uma representação ainda mais forte de que o mundo de One Piece é o nosso mundo no futuro e que por causa do aquecimento global, a Terra pegou fogo. A gente não tá observando as temperaturas subindo cada vez mais. A cada verão parece que a Terra tá ficando cada vez mais quente. A cada inverno parece que a Terra não tá tão fria assim. Então a gente consegue observar que o Oda pode estar comentando, trazendo para nós uma construção de que se a gente não olhar um pouco mais sobre este lado, talvez tudo acabe em fogo mesmo. Talvez tudo acabe em fogo, o que levará à destruição da Terra. Então eu consigo enxergar esse ponto, esse verso sobre a via fogo sobre a Terra através dessas duas ideias. Inclusive o Vegapunk fala sobre isso, de que existia uma tecnologia, um mundo anterior, e até mesmo lá na biblioteca de Ohara, nós podemos ver um mundo com 5 continentes, um mundo com 5 continentes, o que pode ser uma formatação de que realmente existia ou existiu um mundo bem evoluído antes de One Piece. Nós então temos aqui a ideia de que a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o Sol Proibido. O Sol Proibido não é Nika, tá? Tem muita gente confundindo aqui a ideia de que o Sol Proibido seja Nika. Tudo leva a crer que seja a chama da Mother Flame, o poder que faz Uranus funcionar. Essa é uma ideia aqui que muita gente ficou confundindo. O que é o Sol? O que é o Deus do Sol? O Deus do Sol é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Sol é a chama da Mother Flame. Isso pode ser uma menção de que a humanidade acessou um poder que era proibido, um poder que levaria à sua destruição, quanto também ao seu desenvolvimento, da mesma forma como nós temos a lenda de Prometeu. Prometeu, ou Prometeus, é ali um ser divino da mitologia grega que acabou pegando o fogo divino e distribuindo para a humanidade e deixando Zeus enfurecido, o que acaba levantando aqui uma questão bem interessante também sobre a ideia de tocar ali naquilo que era o Sol Proibido. Tem muita gente interpretando que seja também algo, uma alegoria a Adão e Eva, de tocar o fruto proibido, mas eu acho que é mais ligado ao Prometeu, mas a ideia de ser algo proibido também pode se levar a Adão e Eva. Os escravos fizeram um pedido e o Deus do Sol apareceu. Agora sim, agora nós estamos falando sobre Nika, o Deus do Sol. Definitivamente Nika aparece pela primeira vez no primeiro mundo, o que reforça de que Nika e Joy Boy são dois seres diferentes. Nika, Joy Boy e Luffy são dois seres diferentes, na verdade 3 seres diferentes, o que fortalece ainda mais a ideia sobre a trindade do Deus do Sol. Aqui reforça também a fala do Who's Who em One Piece 1018 e do Vegapunk em 1069. Nika aparece, surge das preces das pessoas, do desejo dos desesperados também. Luffy mesmo ressurgiu como Nika quando Nami se recusou a acreditar que ele tinha morrido. Existem vários momentos do mangá em que o Luffy consegue vencer os seus oponentes quando os seus aliados estão desejando, estão querendo ali um contexto sobre a liberdade, sobre uma liberdade gigantesca, o que faz com que o Luffy ganhe ainda mais a ideia, mais camadas sobre esse surgimento de Nika. O Oda conseguiu fazer toda uma amarração para fortalecer ainda mais a ideia de que Nika, pelo menos há algum tempo, está sendo pensado na obra. E aí nós temos então a construção mais absurda da frase, né, ali do poema. Mas o Deus da Terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Vamos então começar com a tradução de serpente do inferno. O termo usado aqui pelo Oda é um termo que se refere ali a uma tradução literal, como serpente da chama ardente. Pode ser traduzido ali como inferno? Pode, até pode, mas tome cuidado em colocar essa referência como um inferno cristão, porque o Furigana dos Kanji
que a gente consegue observar, que vai aparecer na edição do vídeo, se refere ao inferno do budismo. E a gente consegue observar isso como karma, seria como a chama do karma. O karma, ele é um ciclo de ações e consequências, parecido com o quê? Parecido com a serpente de Ouroboros e a serpente também de eu acho que é Yomungan. Eu nunca sei falar o nome dessa serpente da mitologia nórdica. Eu já joguei God of War 1, mas eu decorei. Mas eu acredito que seja Yomungan, né? Ou Homungan. É isso aí. O que pode ter gerado ali do seu corpo uma base de que a Red Line ela pode ter sido criada através da fossilização deste ser. A gente volta nesse ponto da Apu. Então, nós temos duas coisas aqui. Existia um deus da terra, né, da terra por si só, que talvez seja Imu, antes da chegada do deus do sol. E esse deus da terra se aliou à serpente do inferno. O termo usado aqui para se referir a esse deus é Di, que é usado para a terra. Ele não era o deus da terra por si só, ele não era aquele que controlava a terra, mas ele era o deus da terra. Ele era a representação divina do elemento terra. Em Skypiea, no capítulo 287, nós temos a apresentação desse deus quando é citado o deus do sol, o deus da terra, o deus da floresta e o deus da chuva. Neste capítulo, o mesmo termo é usado. No capítulo 1138, nós temos esse mesmo termo sendo utilizado. O conflito, então, entre os três gerou morte e a escuridão, levando então o fim do primeiro mundo como se conhecia. Toda essa base do primeiro mundo, da forma como se tinha ou se observava, tudo isso se desfez da maneira como se conhecia. Então, nós temos a ideia de que eles nunca mais poderiam se encontrar. Tanto o deus da terra, Imu, Nika e a serpente do inferno, a Red Line, não poderiam mais se encontrar, pois afinal, 2 dos 3 devem ter morrido no combate. Deste conflito deve ter se gerado a Era dos Mares e a criação da Red Line, e assim zerando a contagem dos anos em One Piece. A teoria que a gente falou que a contagem dos anos passou a ser realmente reformulada depois que a Red Line ela foi criada, acaba ganhando ainda mais camadas depois desse texto, visto que a serpente do inferno pode ser a própria Red Line. A serpente do inferno fossilizada pode ter sido ali a criação, a base para a criação da Red Line como nós conhecemos nos dias de hoje. O texto sobre o segundo mundo começa o seguinte: o segundo mundo havia fôlego sobre o nada. Aqui, pelo que parece, mesmo depois do inferno que foi a guerra entre os três, ainda restaram sobreviventes no meio do nada. Ainda restaram aqueles que sobreviveram mediante ao combate de Imu, a serpente do inferno e o Nika original. O deus da floresta enviou o demônio. Aqui parece então se referir à árvore de Eva, a árvore que produziu as Akuma no Mis, as frutas do diabo. Aqui nós temos a ideia de que aquilo que é falado para nós com os demônios é má mesmo. Então é demônio, algo realmente ali focado, e o mesmo termo usado em Akuma no Mi. Akuma, má ali, né? A parte do má de Akuma. Então nós temos essa ligação forte entre os demônios e esse deus da floresta que acabou enviando esses demônios para todos os cantos. Talvez, o que fortalece que seja a árvore de Eva e que nós não sabemos ainda é porque nós não vimos ali o topo da árvore. Tudo aponta para que o topo da árvore esteja em Mary Josie no controle, né? O topo de Eva esteja no controle de Musama, e que o castelo dela ou dele esteja realmente ali mediante ao topo da árvore. Nós sabemos que a árvore de Eva, ela tem as suas raízes lá na Ilha dos Tritões. A gente tem ali a forma de como as raízes de Eva captam ali o sol e acabam transmitindo a energia do sol para que o povo da Ilha dos Tritões consigam sobreviver, consigam viver em tanta profundidade. Mas o topo da árvore nós não vimos até agora. Então o deus da floresta enviou demônios, pode ser que o deus da floresta acabou enviando Akuma no Mis, acabou gerando as Akuma no Mis, mas Imu acabou pegando para si, o que acaba sendo uma ideia bem interessante de se observar. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. Aqui mais uma vez não é Nika, tá? Aqui mais uma vez está se referindo a Mother Flame. A energia
usada contra Lulusia, naquilo que se parece ser Uranus, fez com que os humanos guerreassem quando o fogo caiu nas mãos dos humanos, né, dos seres humanos. Então, tanto ali Plutão, quanto também Poseidon e também Uranus, fez com que toda essa guerra fosse gerada através dessa centelha do Sol, a Mother Flame, né, a maneira como talvez tudo isso seja algo que sobrou, que restou ali do primeiro mundo, que estava na mão de Imu, mas que talvez tivesse chegado ao fim. Como o Vegapunk mesmo disse, o nível do mar subiu, fazendo com que milhares de humanos tivessem morrido. Nós não sabemos o que Joy Boy queria, mas Vegapunk não conseguiu decidir qual era o ideal, qual ideal estava correto, o dele ou dos demais 19 reis, visto que possivelmente todos eles foram enganados por Imu, né? Enganados com muitas aspas ali por Imu, mediante ao fato de que somente os Goroseis sabiam o que estavam fazendo, sabiam no que estavam se metendo. E nós então temos essa questão muito bem representada aqui para nós sobre este texto. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. Aqui para mim é a parte mais complexa do texto, tanto do primeiro mundo, do segundo mundo, quanto do terceiro mundo. É muito complexo então para se referir como conectar, porque existem muitos pontos ligados à lua, tanto os Minks, quanto os Birkans, quanto também os Amatsuki, os Shimotsukis, todos eles têm ligação com as luas. Mas uma coisa interessante que a gente pode observar é que o povo da meia, se a gente for olhar aqui, o povo da lua, meia-lua, o que forma? Forma um D, né? Forma ali um D. Então, talvez esse povo da meia-lua que sonhou sejam os Di, visto que durante boa parte da obra o Oda referenciou os Di como meia-lua. Toda vez que alguma coisa acontece em relação ali aos Di, uma meia-lua aparece formando a letra D. Inclusive lá na dança em Skypiea, perante a fogueira, e que o Luffy faz a pose de Nika pela primeira vez, de uma forma até mesmo muito certinha, a gente observa a lua formando um Di, o que pode ser ali uma conexão direta com essa frase. Nós também então temos o povo da lua, né? O povo da lua inteira, né? Da lua completa. O povo da lua parece se referir aos povos que viviam na antiga Birkan, confirmando o ponto de que eles chegaram na Terra mais ou menos no período da Segunda Terra, como explicado em Skypiea, de que eles haviam chegado ali, se não me engano, em 1100 ou 1150, mais ou menos como foi falado ali nos textos de Shandora. Mas esse verso não tem como cravar quase nada, porque é tudo muito nebuloso, tudo passa a ser muito nebuloso para a construção dessa parte. A humanidade matou o sol e então ascendeu a divindade. Aqui tem dois contextos interessantes. O poema parece se referir a duas atitudes da humanidade de formas separadas, mas unidas em uma só. Parece que a humanidade ela matou o sol e ascendeu a divindade. Mas aqui para mim são duas coisas acontecendo de forma separada, não em uma só. O primeiro é que a humanidade em sua guerra usando a Mother Flame acabou com seu poder, fazendo com que ela desaparecesse até que o Vegapunk pudesse lhe recriar. Então eu acredito que a humanidade por si só, na luta contra Imu no segundo mundo, destruiu a chama da Mother Flame para impedir com que Imu pudesse utilizar ali Uranus mais uma vez. O segundo ponto, que é o outro ponto, a outra parte ali do texto, é que os 19 reis que se aliaram a Imu deixaram de ser meros humanos e passaram a serem deuses ali, como vemos eles recebendo os nomes de santos. Então, como nós observamos durante toda a história, a gente começa a ver que os Tenryubitos passaram a ser santos mediante a se aliarem a Imu e passaram a viver em Mary Geoise. O deus do mar se enfureceu. Aqui nós temos uma ideia que o deus da terra pode ter se tornado o deus do mar também, visto que a questão ligada à mãe natureza em One Piece é extremamente crucial. E a mãe natureza ela não é só ligada à natureza da terra, ela é ligada por um contexto completo. O kanji usado aqui no texto é o mesmo ali que a gente está muito acostumado, que é Umi, né? A gente tem ali Kami no Yumi, né? Que é a forma de deus do mar. Como já estamos cansados de inverter aqui no mangá, né? Tanto a gente sabe que Imu ao contrário da Umi, né? Ou Umi ao contrário da Imu. O que aborda perfeitamente a linha de que a mãe natureza governa tanto os mares como deus do mar, como também a terra como deus da terra, né? Como deus ali da terra, o que se conecta diretamente à ligação de Imu. Voltando então ao assunto ali da Ouroboros ou da serpente de Yomugan, eu acho que é assim que se pronuncia.
mitologia. No Ragnarok, Jormungand é quem inicia o fim de tudo e sua força, ela é gigantesca. O seu poder é tão gigante que ela está em volta de todo o mundo humano. E o seu poder será tão devastador no Ragnarok que em Midgard, que é o mundo dos humanos, é capaz ali de gerar várias enchentes, maremotos e inundações. Olha só. Isso fortalece a ideia de que sua fossilização, né, a fossilização da serpente do inferno, possa ser mesmo a Red Line. E que se a serpente for vermelha, como nós observamos aqui o seu contexto, o seu ponto de que ela não é tão nem escura e nem tão assim muito clara, pode fortalecer a ideia de que seja vermelha mesmo. A gente pode ter a ideia de que esse vermelho pode ser realmente uma referência dela ser do inferno, porque além de cuspir chamas, ela ser vermelha pode realmente dar esse nome de uma forma muito, muito poderosa. O que encaixa perfeitamente na forma como a Red Line foi criada, fechando perfeitamente o conceito das referências de Ouroboros e também da Jormungand. O que nós temos ali, Ouroboros, que é a serpente que come o próprio rabo, o que forma ali o ciclo completo e também a ligação com Jormungand. Com a criação então das Akuma no Mis, Imu se enfureceu e controlando os mares foi capaz de banir os demônios de nadar. Como nós sabemos, aquele que possui um haki devastador consegue proibir até mesmo as pessoas de criarem alguns artifícios em suas habilidades. Se Imu tem um haki tão incrível, ela pode ter colocado seu haki durante toda a água, por toda a água do mundo de One Piece e impedir com que os Akumados pudessem nadar, o que acaba levantando a ideia, né, de que um Akumado ele teria o poder, ele teria ali a capacidade de se rebelar contra aqueles que se levantam como opressores, o que seja ali uma ideia bem interessante entre os personagens. Mais uma vez, o portador do poder de Nika não pode mais se encontrar com Imu, pois acabou morrendo. Como nós sabemos ali, no confronto entre Imu e Joy Boy, que rolou no século perdido, alguma coisa rolou nessa ideia e assim fez com que Joy Boy fosse derrotado. Então tá cada vez mais claro de que Nika e Joy Boy são seres diferentes. E essa foi a primeira vez que o Oda deu essa ênfase, mostrando pra nós sobre esses três mundos, ligados a Nika, Joy Boy e agora ao Luffy. O terceiro mundo havia o vazio sobre o caos. Aqui o termo usado para vazio é algo bem interessante. Os kanji usados para vazio é Kuhaku, que são os mesmos usados para século vazio ou século em branco. Ou seja, a tradução pode ser também havia um branco sobre o caos, o que encaixa com a ideia de que quem apagou o que aconteceu durante o século perdido foi na verdade Joy Boy e não Imu-sama. Olha só, se nós temos um branco em relação ao mundo, talvez tenha sido Joy Boy que apagou o século perdido e não Imu-sama, o que acaba sendo algo até mesmo interessante de se pensar. Aqui então começa a era presente de One Piece, que vamos ali enxergando desde o primeiro capítulo. As sombras importunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. As sombras, eu tentei ver se tem alguma ligação com o Barba Negra, né, através da escuridão, mas cara, não consegui encontrar nada, nenhuma conexão com o Barba Negra, até mesmo pensando se tratava de Yami ou alguma coisa assim para focar em escuridão, mas o texto em japonês não se refere ali à forma da escuridão, né, mas sim as sombras por si só. E nem é sombra, talvez, né, são silhuetas, o que pode ser algo focado atrás de uma chama, né, uma coisa realmente representada da forma como a gente até mesmo viu a profecia da Toki para os 9 que viriam ali, que chegariam para lutar contra o Kaido. Nós então temos um pouco mais sobre esse texto, que aqui parece se referir aos poneglyphs, as pedras que ainda possuem os textos remanescentes do que havia acontecido no tempo vazio, né, a parte ali da lua fragmentada, provavelmente pode ser algo ligado a essas pedras, né, a natureza da pedra do poneglyph, por isso que são pedras que não podem ser destruídas. A voz da lua fragmentada se refere talvez à voz de todas as coisas, que possibilita aqueles que não conseguem ler os poneglyphs de ouvir que existem algumas coisas interessantes e importantes nessas pedras. Essa é uma teoria muito importante, né, de que eu acho que até o Mangão fala sobre isso, de que a voz de todas as coisas foi
que acabou ligando o Roger com as pedras poneglyphs, né? O que fez ele ir para o mar e tentar entender o que era aquilo, né? Uma coisa bem interessante de se aproveitar, né? Ele liga até mesmo até a conexão da fala, né? Do versículo de que se eles não falarem sobre mim, as pedras irão falar. Ou seja, se as coisas não acontecerem, as pedras irão falar sobre Nika. Tudo será sacramentado para que a liberdade realmente reine no mundo de One Piece. O Deus do Sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. Aqui se refere claramente ao despertar do Luffy como Nika, né? Ligando ali ao poder do Deus do Sol, né? A figura tanto Nika quanto também Joy Boy. Aqui também cumpre a profecia da Madame Shirley de que o Luffy destruiria a Ilha dos Tritões, o que fortalece ainda mais a ideia sobre a personagem. O Sol retornará e um novo amanhecer virá. Aqui mais uma vez dá ênfase na Mother Flame, né? É necessário que o Sol venha para que o mundo que conhecemos em One Piece seja destruído, mas mesmo assim isso trará um novo amanhecer. Não é falado que é um amanhecer bom ou mal, mas definitivamente toda essa batalha, todo esse conflito vai se encerrar. Eles com certeza se encontrarão novamente. O embate de Luffy e Imu vai acontecer. O embate de Imu e Luffy vai acontecer porque a profecia está dizendo que eles vão se encontrar novamente. O poder de Nika foi passando de geração em geração, chegando até Monkey de Luffy para esse confronto final. Eu acredito que esse segundo painel aqui, da direita para a esquerda, primeiro painel, segundo painel, esse painel seja a luta de Joy Boy, aquilo que já ocorreu mediante as estruturas do desenho, mediante aquilo que foi desenhado, os navios, por exemplo. Depois eu vou fazer um vídeo para falar mais sobre esses detalhes, mas os navios teriam desenhados ali as suas bandeiras com caveiras, né? Teria ali algumas conexões. Aqui os desenhos antigos estão ligados diretamente à figura de Joy Boy, não estão ligados a Nika. Então nós temos um ponto bem determinante aqui pra gente observar esse confronto e essa batalha acontecendo. O painel da direita sendo o primeiro mundo, o painel da esquerda sendo o segundo mundo, e assim nós teremos o grande combate ocorrendo em Tuma para essa grande situação, esse grande momento que estamos acompanhando One Piece. Caraca, meus amigos, que capítulo absurdo. Que capítulo sensacional. Eu não sei vocês, eu fiquei muito empolgado, fiquei muito arrepiado lendo essas páginas, passando. Eu tô desde quinta-feira observando, vendo os detalhes, vendo os pontos, o que pode ser, o que não pode ser. A parte esquerda ela é muito mais precisa, mas a parte direita tem tantas interpretações absurdas que eu nem me atrevi. Eu nem me atrevi ainda a pensar no que pode ser a parte direita do quadro e tudo mais, porque tem muita coisa interessante aqui, muita coisa assim absurda que pode ser o que pode dar ali pra nós esses detalhes e pontos incríveis sobre a história. E vocês, o que vocês acham? Quais são suas opiniões? O que vocês interpretaram desses textos? Acreditam que, nós temos todos os mundos ali já, né? A profecia sobre o Luffy já está no painel. Você acredita? Não acredita? Acredita que é passado, presente e futuro? Acredita que tudo está misturado? É um painel com uma mistura completa das 3 grandes guerras do mundo de One Piece? O que você acha? Deixa aqui nos comentários porque é extremamente importante. E cara, como é bom ser fã de One Piece. Como é bom ser fã de One Piece, dessa obra maravilhosa. E é só, pode ser aparecer apenas um quadro. Mas é só um quadro feito ali com um desenho de criança. Meu amigo, você não tem ideia do que você está falando.